Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Você que está se preparando para o exame de ordem, você que está estudando há vários meses, você que vem se preparando ou que ainda vai começar os seus estudos para o próximo exame de ordem. Veja bem, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre a matéria de Direito Penal. São 6 questõezinhas, coisa rápida, e a gente vai trabalhar elas. Quais são essas questões? São questões que eu estou tirando da minha cabeça? Não, são questões que realmente caem. Eu só vou falar com vocês sobre o que cai, aliás, o que já caiu no exame de ordem. Vou pegar aqui para vocês a prova do 33º exame e vou tratar com vocês cada uma das questões, até mesmo a questão que foi anulada. E a gente vai entender melhor como resolvê-las e assim você vai acabar tendo aqui uma revisão rápida. Meu amigo, minha amiga, você que está estudando, saiba que eu sei exatamente o que você está sentindo nesse momento, começando a sua preparação ou estando no final dela, porque a prova já vai acontecer. Eu sou Felipe Alencar e já fui aprovado no exame de ordem. Eu já passei por essa prova. Passei lá no 32º, então um exame antes do qual eu vou estar agora falando nessa aula sobre a prova, tudo bem? E veja só, como eu já passei por isso, eu sei basicamente o que você quer. Você quer entender a questão. Você não quer apenas uma aula de resolução de questões. Você quer uma aula que esboce, que te ensine a fazer a questão. Isso é, que te ensine a respondê-la. Isso que é importante. Você tem que saber respondê-la. Bom, então vamos parar aqui de conversa, vamos começar a ir para a nossa aula, vamos começar a tratar sobre essa matéria. E aqui a gente vai ter no nosso slide, primeiro, a minha apresentação, e eu preciso pedir uma coisa para vocês muito importante antes da gente continuar. Eu preciso que vocês se dirijam lá no Instagram e sigam a minha pessoa, a minha conta pessoal, simplesmente seguindo _Felipe.alencar_, tudo bem? Faça isso e você vai estar me ajudando. E o melhor, você fazendo isso, você poderá me mandar uma mensagem ou então acessar o link que está na bio. E lá você vai poder baixar todo o material que eu vou usar nessa aula, ok? E o que você tiver de dúvidas, você pode estar me procurando pessoalmente através do chat privado e nós poderemos conversar a respeito das suas dúvidas para o exame de ordem, para a sua preparação, tá bom? Pessoal, como eu já disse para vocês, eu sou aprovado, fui aprovado no 32º exame de ordem, e além disso, sou bacharel em Direito, sou professor e tenho um podcast que eu preciso que você o ouça também. Então, faz o seguinte, acesse o meu podcast, o Direito no Cast, através desse QR Code. Eu vou aumentar a tela para você poder fazer a leitura do QR Code, tudo bem? Simplesinho aqui. Façam a leitura, por favor, e vocês vão estar me ajudando ao acessar o Direito no Cast, tudo bem? E aí, se você, além do conteúdo nas plataformas de streaming de áudio, ainda quiserem um conteúdo através de publicações, acessem também o meu Instagram do Direito no Cast, que é o @Direito no Cast, tudo bem? @Direito no Cast. Meus amigos, antes de nós conversarmos, de nós começarmos para valer, eu preciso fazer vocês entenderem uma coisa que é de suma importância. Uma coisa que é de suma importância. Porque, veja só, quando você chega lá na questão, quando você abre o seu caderno de provas e você começa a ler a questão, o enunciado, e você começa a ler também as alternativas e vai marcar o X em uma delas, você precisa fazer 3 perguntas para si mesmo. Essas 3 perguntas não é uma coisa que você tem que decorar, é uma coisa que você tem que aprender por osmose, é uma coisa que já tem que estar intuitiva, e é uma coisa que você, quando você estiver dominando essas 3 perguntas e respondendo elas de forma automática, você vai conseguir responder de forma correta a questão que está sendo exigida de você conhecimento. Essas perguntas que você deve se fazer é o seguinte. A primeira é, que matéria é essa? Bom, essa pergunta ela é importante porque você tem que saber, afinal de contas, que matéria é essa que você está lendo a questão. Se eu estou lendo um enunciado que fala sobre direito constitucional, então eu tenho que entender, putz, isso aqui é direito constitucional. Se eu vejo uma questão que está falando sobre a responsabilidade de um sócio, eu tenho que identificar se essa matéria que está sendo perguntada está me perguntando a respeito
de direito civil, então responsabilidade, né, a matéria de direito das responsabilidades, ou então você está me falando sobre direito empresarial. Então eu tenho que saber distinguir. Claro, em uma só linha você não vai talvez identificar, mas através de todo o enunciado você vai chegar ao ponto, até porque a questão vai estar te exigindo um conhecimento e você tem que saber que matéria é essa que o conhecimento está sendo me exigido. Tudo bem? E isso nos leva à segunda questão. O que quer de mim? O que essa questão quer de mim? Qual é o conhecimento que ela quer de mim? Então, se é uma matéria de direito penal e ela está falando sobre um homicídio que aconteceu, bom, essa matéria pode estar me pedindo tão somente o conhecimento sobre o artigo 121 do Código Penal e suas qualificadoras, suas causas de aumento ou diminuição de pena, enfim. Pode ser que isso seja o suficiente, mas pode ser que a questão, falando, sendo uma matéria de direito penal, falando sobre homicídio, esteja me exigindo, na verdade, o conhecimento acerca tão somente de um princípio, como o princípio, vamos supor aqui, da territorialidade, o princípio talvez da extraterritorialidade, talvez até mesmo princípios básicos, como aqueles que envolvem a lei penal no tempo, sabe? Quando uma lei não pode retroagir em malefício ao réu. Às vezes a questão está te exigindo somente uma coisinha muito simples. Você não precisa se agarrar às vezes, em um ponto apenas. Você tem que se agarrar a todo o comando da questão e aí você vai para os enunciados. E a terceira e última pergunta que você tem que se fazer é: essa questão, ela quer me induzir a um erro? Como assim, Felipe? Bom, eu estou lendo o enunciado da questão. E a questão, ela está me dizendo, isso sempre será assim? Não ficou muito claro? Eu vou facilitar para vocês. Vamos dizer que uma pessoa cometeu, a questão ela fala que um homem cometeu um crime contra uma mulher. E aí pergunta-se, né? E aí você vai para os enunciados, né? Vamos supor que a pergunta é para você analisar o caso, e aí você vai para o enunciado, e no enunciado tem lá, por exemplo, crimes cometidos por homens contra mulheres sempre serão feminicídio. Letra B. Crimes cometidos por homens contra mulheres nunca serão feminicídio. Entendem? Essas generalizações, o sempre, o nunca, o jamais. Então, essas coisas podem estar lhe induzindo a erro. O mais famoso induzimento ao erro que nós temos é quando você está cansado e a matéria de direito penal, por ela ser uma matéria que fica lá para o final do caderno da prova do exame de ordem, é uma série de questões, né? São várias questões que você vai ler e você vai estar assim cansado. Imagina que no comando da questão fala para você marcar a alternativa incorreta. Esse é o induzimento ao erro mais comum em provas. E na OAB não é diferente, entendem? Então a OAB ela pode te induzir a erro de várias formas, mas isso não é porque a prova, porque a banca é ruim, é porque ela está testando o seu conhecimento. E faz parte do seu conhecimento, faz parte da sua preparação encontrar esses erros a qual você está sendo induzido, tudo bem? Essas tentativas de lhe enganar, faz parte da prova você saber lidar com eles, ok? Então, agora que eu expliquei para vocês sobre essas três perguntas, vamos começar a falar aqui sobre, de fato, as questões. E nós temos aqui a questão 58. Na questão 58, nós vamos falar sobre um crimezinho muito simples, no qual eu até já usei aqui sobre a questão de exemplo, né? Um crime de homicídio. Mas aqui você não vai se prender, veja só, apesar de estar falando de matar, você não vai se prender ao crime de homicídio. Não. Na verdade, você vai se prender ao crime de... Na verdade, você vai se prender a outro conteúdo. E aqui eu não quero falar agora. Primeiro, antes de eu dizer o que a questão quer de você, eu vou lê-la. Eu vou ler a questão. Então, vou aqui fazer o uso de ferramenta de realce só para você poder entender o que está sendo cobrado de você, tá bom? É muito simples. É o seguinte, eu vou deixar apenas o slide para podermos ler. Félix, com dolo de matar seu vizinho Lucas e Mário, então nós temos aqui Félix, com dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detona uma granada. Então, uma granada na varanda da casa desses, que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. O resultado desejado. Então, ele conseguiu matar ao lançar uma granada, ele conseguiu matar os dois.
Os fatos são descobertos pelo Ministério Público, que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material. Após regular procedimento, o tribunal do júri condenou o réu pelos 2 crimes imputados e o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material, aquele pelo qual o Ministério Público aqui havia denunciado. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de 2 crimes de homicídio doloso. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer ao seu cliente que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio. E aí vem as alternativas. Alternativas A. Vê que tem uma vírgula. Então, pessoal, muito se atente, meu amigo. Se você está se preparando, se atente também a essas coisinhas, sabe? Sinalização. Se está falando que é uma vírgula, então continua. É como se você estivesse continuando o enunciado aqui. Então, esclareceu ao seu cliente que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material, sendo necessária a soma das penas aplicadas para cada um dos delitos. B. Devendo ser reconhecida a forma continuada e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material. C. Devendo ser reconhecido o concurso formal próprio e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material. D. Devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. O que você tem aqui é o seguinte: a questão ela está exigindo de você o conhecimento muito simples. Ela está exigindo o conhecimento acerca dos concursos de penas, tá bom? Do concurso de penas, da aplicação das penas, né? Então, se a gente abrir, por exemplo, o artigo 59, e aí eu quero que vocês venham aqui comigo, certo? Eu vou pegar aqui o Código Penal e eu vou abrir para vocês, lá no Código Penal, o artigo 59, tá bom? Artigo 59. Aliás, não é o 59, tá, pessoal? O 59 ele vai tratar de uma outra coisinha, eu estou aqui confundindo, porque eles são muito próximos. Na verdade, é o artigo, salvo engano, 69. O artigo 69, ele vai tratar sobre o concurso material, depois o 70 sobre o concurso formal e o 71 sobre o crime continuado. Nós aqui estamos falando sobre o concurso de penas. É exatamente isso. E é muito interessante isso, porque quando o examinador ele vem com essa questão, ele está lhe exigindo o conhecimento não apenas sobre o crime de homicídio, ele está lhe exigindo o conhecimento acerca de concurso de penas. Qual pena vai ser aplicada aqui? Qual é a regra de aplicação de pena que eu vou estar utilizando nessa questão aqui? Bom, então nós podemos aqui grifar, por exemplo, concurso material, né? Então, esse foi o julgamento que o juiz utilizou e que o Ministério Público, a princípio, havia feito, certo? O juízo de valor. Devendo ser reconhecida a forma continuada. Então, vamos grifar aqui o que trata sobre, né, afinal de contas, esses concursos de pena. E aqui, devendo ser concurso formal próprio. E aqui, concurso formal impróprio. Olha só, o que é interessante é que se fala sobre concurso material, artigo 69, crime continuado, que é o artigo 71, e concurso formal, que é no artigo 70. Pessoal, quem estudou para essa prova, quem estudou para essa prova da OAB, através da doutrina do professor Rogério Greco, essa pessoa que abriu esse livro aqui, por mais que o meu ele seja de 2017, se essa pessoa abriu esse livro do Rogério Greco e leu o tópico em que se fala sobre concurso de penas, essa pessoa ela conseguiu matar. Isso quer dizer, se ela conseguiu ler e compreender, né? Se ela leu com atenção. Ela conseguiu matar essa questão facilmente, porque esse exemplo da granada está nesse livro do professor Rogério Greco. Pode ser que esteja em outras doutrinas? Pode ser que sim. Estou usando do Rogério Greco como exemplo porque é ela que eu tenho contato, é ela que eu leio, ok? Então vamos lá, voltar para o slide. Aqui no slide, então a gente tem que ter o seguinte, o que nós vamos ter que saber de verdade para nós podermos chegar à nossa resposta correta. Nós temos que saber
que o concurso material, para ele acontecer, ele é necessário, para ele acontecer, é necessário que o agente ele pratique mais de uma ação ou omissão. E nessa prática de mais de uma ação ou omissão, ele vai praticar 2 ou mais crimes. Então, a primeira coisa que nós temos que ver, o que o Félix fez? Ele matou seus vizinhos, Lucas e Mário. Como que eles fizeram isso? Ao jogar uma granada. Ao jogar uma granada. Jogar uma granada é uma ação ou omissão. É uma conduta, é uma ação. Então, se ele jogou uma granada e não jogou 2 granadas, ou jogou uma granada e depois foi lá esfaquear Lucas e Mário, certo? Então seriam 2 condutas diferentes. Então, nós estamos falando não de concurso material, porque da leitura do artigo 69, nós vamos ver quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então, esquece, não é concurso material, porque o Félix ele não praticou mais de uma ação ou omissão. É crime continuado? Bom, crime continuado eu adianto para vocês que não é. Então nós vamos até pular isso aqui, porque não é interessante nós tirarmos nossa atenção do que pode ser. E a questão, ela até te induz várias vezes, é importante você ter noção disso, a responder a letra A. Várias vezes a questão ela te dá isso. Porque é aqui quando o Ministério Público denuncia, é aqui quando o juiz ele fixa o concurso material, é aqui quando o tribunal do júri reconhece o concurso material. Então, assim, você lê tantas vezes concurso material e concurso material, que você começa a imaginar que é concurso material. Mas esquece, não é isso de jeito nenhum. Então, é uma das formas de te induzir a erro que a questão encontra, tá bom? Então, é concurso formal, sabemos. Mas aqui nós temos concurso formal próprio e nós temos concurso formal impróprio. E agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos saber o que é? Eu preciso explicar para vocês a diferença entre concurso material, concurso formal próprio e impróprio. Quando eu falo de concurso formal, e antes de eu falar sobre isso eu tenho que ler o artigo 70. O artigo 70 ele diz o seguinte: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Não vamos ler o restante porque é desnecessário, tá bom? Somente isso aqui a gente identifica que é concurso formal. Então, o agente praticou uma só ação ou omissão, uma só conduta. Então, ele atingiu seu resultado através de uma única conduta. Ótimo, perfeito. Então, sabemos que é isso. Mas o que vai diferenciar o concurso formal, o próprio do impróprio, a modalidade própria da modalidade imprópria? Basicamente, e eu vou explicar de vocês aqui da forma mais didática possível, é o seguinte: imagine que você está dirigindo um veículo. Você está dirigindo um veículo e nesse veículo estão seus amigos. Então, nesse veículo cabem 5 pessoas, você é o motorista e existem mais 4 pessoas com você. E vocês foram todos para uma festa. Nessa festa, vocês se embriagaram. Vocês ingeriram bebidas alcoólicas, então vocês voltaram para casa também nesse veículo. E você que se embriagou, voltou dirigindo esse carro. Veja só, você de certa forma você não queria matar seus amigos, porque aqui no exemplo que eu quero dar para vocês, eu trato de um envolvimento em um acidente de trânsito. E nesse acidente de trânsito, todos seus amigos morrem. Você sobrevive, mas todos morrem. Você não tinha o dolo, você não tinha a vontade de matá-los efetivamente. Isso é verdade, isso é bem verdade, você não tinha. Porém, o que você quer saber aqui é quantas ações foram necessárias para que seus amigos morressem. Era mais de uma pessoa? Era mais de uma pessoa no carro, eram 4 pessoas com você. Então isso resulta em 4 crimes de homicídio, certo? São 4 crimes de homicídio. Então são 4 condutas. Logo, mais de 2. Então são mais de 2. Quantas ações você praticou para poder cometer esses crimes? Apenas um, que foi dirigir alcoolizado. Você, no seu carro, sofreu um acidente e aí você acabou matando todos eles ali. Você não se acidentou e depois você voltou lá com a arma e atirou na cabeça do amigo que sobreviveu. Não foi isso. Não é esse o cenário. Não é essa a forma de ver. Tudo bem? A ideia aqui é que você, com uma só ação, praticou 2 ou mais condutas. 2 ou mais condutas. Perfeito? A modalidade própria
é quando você acaba tendo um resultado concreto. Não está relacionado à vontade. O resultado na modalidade própria vai ocorrer, vai decorrer do caso concreto. Então, no caso concreto, você bateu o carro e todos os seus 4 amigos morreram. Você não tinha vontade de matá-los. De forma nenhuma, você não tinha vontade de matá-los. Você não tinha dolo. Afasta-se o dolo. Você tinha culpa, apenas culpa. Claro, numa corrente mais punitivista, eu pensaria o seguinte: você assumiu o resultado, você assumiu o risco de produzir o resultado, dolo eventual, mas você não teve dolo. Na verdade, você não queria matar seus amigos de jeito nenhum, você confiava na sua expertise, na sua habilidade de direção, mesmo estando alcoolizado, e nunca imaginou que sofreria um acidente ali. Você confiava plenamente nas suas capacidades psíquicas, físicas, entendeu? Na sua habilidade de direção. Só que não foi o suficiente, seus amigos morreram. Veja bem. Então, afastou a culpa, você fala de concurso formal na modalidade própria. Ok? Como você pode ver, está falando que com uma granada jogada na varanda, tendo o dolo de matá-los, Félix conseguiu o resultado. Esse dolo de matar os seus vizinhos, então aqui a própria questão está dizendo que ele tinha dolo, não era culpa, ele não jogou a granada achando que era um terreno baldio, que não tinha ninguém em casa, de forma nenhuma. A questão está dizendo que ele tinha a vontade. E é justamente aí onde você vai entrar na modalidade do concurso formal impróprio. Na modalidade formal do concurso formal impróprio, você vai ver que a pessoa ela tem a vontade de produzir o resultado. É o seguinte, saiu eu e os meus amigos. Saiu eu e os meus amigos, 4 outras pessoas no carro comigo, vamos todos para uma festa. Eu digo, hoje não beberei. Não beberei. E só que antes de eu sair com eles, eu danifiquei o cinto de segurança de todos eles. De todos eles. E eu falei, eu não bebo na festa hoje porque eu vou voltar dirigindo com atenção. O meu cinto de segurança está intacto. Eu o coloco, só que os meus amigos, mesmo colocando o cinto de segurança, o cinto está danificado. Voltando todos eles embriagados, eu choco o carro contra uma parede e mato todos eles. Eu tinha a vontade de matá-los. Eu tinha a vontade de matá-los. Eu pratiquei esses 4 crimes de homicídio com dolo. É por isso que a resposta correta aqui para a questão 58 da matéria de Direito Penal Material do 33º Exame de Ordem é a letra D. É a letra D. Concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Onde que eu encontro o concurso formal impróprio, Felipe? Você encontra na redação do artigo 70. E aí eu quero que você venha comigo aqui mais uma vez para nós lermos. No finalzinho do artigo 70. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Vamos voltar lá para a questão, para a gente encontrar isso que fala sobre desígnios autônomos? Pois é, crimes autônomos. A questão nos fala que são 2 crimes autônomos. Isso está envolvido com desígnios autônomos, tá bom? Nisso aqui você já consegue seguir. Você não precisava saber qual era a regra de pena. Não, você não precisa saber se era soma, se era exasperação. Você não precisava saber de nada disso. Você só precisa saber se era concurso formal próprio, concurso formal impróprio, concurso material ou crime continuado. Entendem? Era muito simples. Era muito simples resolver essa questão. E agora nós vamos passar para a próxima questão, a questão de número 59. Nela, nós não vamos nos aprofundar tanto na leitura, porque a questão 59 de Direito Penal, nessa prova da OAB, ela foi anulada. Ela foi anulada por um simples motivo. Chegou lá na hora da prova, as pessoas ainda, algumas nem tinham recebido seu caderno de questões, outras já estavam com seu caderno de questões em mãos, e aí chegou o fiscal de sala com um papelzinho na mão, uma errata. E aí falando a respeito da questão 59, falando, pessoal, veja bem, tem um erro aí na questão 59, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, a errata que foi feita, não existia previsão
no edital do 33º Exame de Ordem. E ainda não existe, tá bom? Caso você esteja se preocupando. Mas sempre vale a pena você dar uma olhadinha lá no edital, não custa nada. A errata ela não fazia previsão, então essa questão ela já estava fadada mesmo a ser anulada. E o que foi lido pelo fiscal a respeito da errata também foi apregoado na parede, no quadro, enfim. As pessoas que estavam na frente até poderiam conseguir ler, mas as que estavam lá no fundo, se não ouviram direito, também não conseguiam ler essa errata. Enfim, houve bastante confusão e aí essa questão foi anulada. Mas o que era necessário para responder essa questão? Vamos supor que essa questão ela não tivesse sido anulada. Augusto foi condenado com trânsito em julgado pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade prevista no artigo 65 das leis das contravenções penais. No ano seguinte, à sua condenação definitiva, então nós estamos falando aqui de uma pessoa que foi condenada definitivamente pela prática de contravenção penal. E no ano seguinte à sua condenação definitiva, ele foi preso pela prática de crime de estupro. Diante do caso narrado, Augusto, ao ser julgado pelo crime de estupro, deverá ser considerado o que ele vai ser considerado? Letra A, primário com maus antecedentes, certo? Já que o cometimento do crime após condenação com trânsito julgado por contravenção não gera reincidência. Ok. B, reincidente. Então ele vai ser considerado reincidente na medida em que a lei das contravenções penais considera que a condenação por crime após a condenação pela contravenção gera reincidência. Letra C, reincidente, na modalidade em que o Código Penal estabelece que tanto o cometimento de crime quanto de contravenção gera reincidência. E letra D, primário, com bons antecedentes, então aqui fala com maus antecedentes, aqui é com bons antecedentes. Na medida em que a condenação com trânsito julgado por contravenção não tem o condão de gerar nem reincidência nem maus antecedentes. Bom, na questão 59, nós temos o seguinte, um autor. Esse autor que eu falo com vocês é a pessoa que praticou o crime. Então, nós temos o Augusto. O Augusto cometeu um crime contra uma vítima. Esse crime foi o crime de estupro. A vítima aqui não consta. Então, você já começa a saber que a questão não está cobrando de você conhecimento acerca da diferença entre o crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável, tá bom? Então, a questão não está exigindo esse conhecimento de você. E as infrações são uma contravenção e um crime de estupro. Beleza. E a questão quer saber o que de mim? Qual é o conhecimento que ela exige de mim? Pela leitura você entende que ela quer saber se você entende a respeito, se você está manjando de reincidência. É basicamente isso mesmo. Vamos ver o que é a reincidência? Na reincidência é o seguinte. A pessoa ela cometeu um fato, um crime ou uma contravenção penal. Então ela cometeu uma infração penal, e essa infração penal, se ela for cometida novamente após o trânsito em julgado, ou seja, uma sentença definitiva anterior, então pode ser sim considerada reincidente essa pessoa. Então nós tivemos no primeiro momento praticado pelo nosso amigo Augusto uma contravenção penal, onde houve uma condenação definitiva e depois ele foi preso por estupro. E aí, é ou não é reincidente? Essa é a pergunta. Eis aqui os dois artigos, um da Lei de Contravenção Penal, o outro do Código Penal, e eles vão falar a respeito justamente sobre o que é a reincidência. Na lei de contravenção penal, reincidência vai ser verificada quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. O Código Penal, por seu turno, ele vai dizer que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, para ser contravenção, primeiro ele deveria ter cometido uma contravenção penal e depois uma outra contravenção penal. Isso aconteceu? Não, porque primeiro ele cometeu uma contravenção penal, teve uma sentença definitiva, mas depois ele não cometeu contravenção penal. Afinal de contas, o crime de estupro não é contravenção penal. E aí, para o Código Penal, então, a reincidência é quando comete um novo crime depois do trânsito julgado num processo de infração penal anterior relacionado a crime também. Mas não mora aqui
o grande problema. Não é só isso, porque nós temos que tratar dessa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela me diz quando que houve uma condenação anterior e quando que houve uma nova infração. E depois se é ou se não é reincidente, de acordo com o tipo legislativo, né, sobre o tipo legal estipulado, seja na Lei de Contravenções Penais ou no Código Penal. Se a pessoa cometeu uma contravenção no Brasil e depois comete uma nova contravenção, então ela é reincidente, segundo o artigo 7º, que nós acabamos de ler. Se ela cometeu uma contravenção no exterior e volta a praticar uma nova contravenção, não é reincidente. Isso eu sei porque é uma omissão legislativa. Então é aquilo, nós estamos tratando de direito público, e no direito público, aquilo que você não está tratando como, não está lá taxativamente proibindo, né, não tem uma norma ditando a regra, então você supõe que essa omissão vai beneficiar a pessoa que cometer aquela conduta. Afinal de contas, não existe nenhuma lei que diz que é proibido acordar às 11 horas da manhã. E como não tem uma lei dizendo que é proibido acordar às 11 horas da manhã, e dizendo ainda mais que acordar às 11 horas da manhã seria caso de pena, né, seria de matéria penal, então, se não tem uma norma nesse sentido, então nós podemos entender o seguinte: se não está punindo, então eu posso praticar. E aí a gente volta lá para os princípios, né? Princípio da legalidade. Princípio da legalidade, pois é. A terceira coisa que nós temos que ver aqui é que a contravenção no exterior praticada, quando uma nova infração é praticada e essa nova infração é um crime, então a pessoa não é reincidente. De jeito nenhum. Agora, quando a condenação anterior é um crime, seja ele no Brasil ou no exterior, e há uma nova infração, essa infração de crime, né, é um crime, então a pessoa é reincidente com base no artigo 63 do Código Penal. E se a pessoa praticou crime no estrangeiro ou no Brasil, anteriormente, saindo a condenação em definitiva, e aí ele vem a praticar uma nova infração, e essa infração não é crime, mas é contravenção, a pessoa é reincidente também, com base no artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Bom, meu amigo, minha amiga, você que está se preparando, acessa o link lá na bio do @direito no cast, ou @felipe.alencar_ e baixa esse material, baixa essa tabela. Sabendo de tudo isso que nós tratamos, vamos aqui para a questão. Com base em tudo isso, qual seria a forma correta de nós estarmos dizendo aqui, respondendo? Seria, obviamente, a questão A, porque ele seria primário. A questão de maus antecedentes aqui, existe grande debate se há ou não há, como não há reincidência, se não haveria os maus antecedentes, né? Mas aí seria primário, já que o cometimento do crime ocorreu após uma condenação com trânsito em julgado por contravenção penal. E isso não gera reincidência. Ok? Vamos para mais uma questão. Vamos para a questão número 60. A questão número 60 do 33º exame de ordem, ela vai nos dizer o seguinte. Ela vai nos tratar aqui sobre uma pessoinha chamada Vitor. E o Vitor, embora não tenha prestado concurso público, está exercendo transitoriamente e sem receber qualquer remuneração. E ele está exercendo o quê? Função pública. Em razão do exercício dessa função pública, vou deixar apenas o slide aqui para vocês poderem ler melhor. Em razão do exercício dessa função pública, Vitor aceita promessa. Olha, em razão do exercício dessa função pública. Vitor aceita a promessa de José, quem que é José? Não sei, particular, de lhe pagar o valor de R$500 em troca de um auxílio relacionado ao exercício dessa função. Só que veja bem, ocorre que apesar do auxílio, então, estamos dizendo aqui que apesar do auxílio, significa que o Vitor praticou, né, o auxílio, José não fez a transferência do valor prometido. Então, não houve aqui a obtenção. Se José não fez a transferência, então não houve a obtenção do valor de R$500, do valor, né, prometido. Os fatos são descobertos pelo superior hierárquico de Vitor, que o indaga sobre o ocorrido.
Nesse momento, né, na ocasião, o Vitor ele confirma o acontecido. Então, ele confirmou o acontecido para o superior hierárquico, mas esclarece, né, que não acreditava estar causando prejuízo para a administração pública. Em seguida, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, Vitor procura seu advogado em busca de assegurar que sua conduta fora legítima. E aí, meu amigo? Primeira coisa, nós não precisamos perguntar para nós mesmos que matéria é essa. Nós sabemos que é direito penal. Afinal de contas, nossa revisão é sobre direito penal. Mas veja, essa questão aqui, ela está me exigindo conhecimento a respeito de quê? A respeito de que ela me exige conhecimento? Bom, ela me exige conhecimento do conceito de funcionário público para fins penais. Me exige conhecimento a respeito de dois crimes. Um chamado corrupção ativa e o outro chamado corrupção passiva. E, ao me exigir conhecimento sobre isso, eu tenho que responder. E como que eu vou responder isso, meu amigo? Como que eu vou responder isso, minha amiga? Como que eu vou saber qual é a questão certa? Bom, não configura crime em razão de a função ser apenas transitória. Então, estamos dizendo que não configura crime. Logo, não pode ser considerado funcionário público para efeitos penais, apesar de estar dizendo que não pode ser considerado funcionário público porque é uma função transitória, apesar de o recebimento de remuneração ser dispensável a tal conceito. Ou não configura crime em razão de não receber, porque não foi de fato recebido a remuneração pela prestação da função pública. Logo, ele não pode ser considerado funcionário público para efeitos penais, apesar de o exercício da função transitória não afastar por si só tal conceito. Então, aqui já diz que a função transitória é sim motivo para que a pessoa seja um funcionário público, mas está dizendo que não configura crime porque o Vitor não recebeu. Letra C diz que configura crime de corrupção ativa na sua modalidade tentada. E a letra D diz que configura crime de corrupção passiva na modalidade consumada. Então vamos lá, né? Nós temos aqui que responder essa questão. Vamos voltar aqui para o slide, porque no slide, quando eu trato da questão 60, eu digo que existem dois autores, duas pessoas que cometeram crimes. Uma é Vitor e o outro é José. Um cometeu um crime de corrupção passiva e o outro um crime de corrupção ativa. E a vítima é a administração pública. E o que quer de mim essa questão? Essa questão, ela quer de mim muito simples. Como eu já disse para vocês, ela vai exigir de mim conhecimento a respeito do que é crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Corrupção passiva é quando eu, funcionário público, solicito ou recebo para si, né, para mim ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Veja só, em momento nenhum está se falando que é necessário receber apenas, né? Olha só, solicitar ou receber, ok? Então aqui eu entendo o seguinte, o Vitor ele solicitou? Não solicitou. O Vitor recebeu? Não recebeu. Então não tem crime de corrupção passiva. Ou então, e ainda forem, né? Ou aceitar promessa. É aqui que entra o problema para o Vitor. Ele aceitou a promessa que lhe foi feita pelo José. Então ele cometeu sim um crime de corrupção passiva. O artigo 333 diz que oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício é o crime de corrupção, corrupção ativa, tudo bem? Então, eu tenho esses dois crimes aqui, certo? Esses dois crimes, eles existem no Código Penal de forma separada, mas não somente a leitura desses dois artigos vai me ajudar, porque eu também preciso saber o que é funcionário público. E para fins penais, considera-se funcionário público, né, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O que isso quer dizer, meu amigo? O que isso quer dizer, minha amiga? Isso significa que se você, olha só que coisa maluca pode estar acontecendo. Você faz estágio no Ministério Público, numa delegacia, na Defensoria Pública, no TSE, no TRE,
Enfim, na prefeitura do seu município, na Câmara de Vereadores, você é apenas estagiário. E o pior, você é estagiário voluntário, você nem recebe por isso. Você é funcionário público para fins penais. Olha só que loucura. Olha só que maneiro. E se você aceitar, se você solicitar, se você receber, se você fizer qualquer uma dessas condutas, você está cometendo o crime de corrupção passiva. Mesmo você sendo apenas um mero estagiário voluntário que não recebe nada, que não passou em concurso público, em nada disso. Mas para efeitos penais, você será um funcionário público que estará cometendo um crime de corrupção passiva. Mas isso não é necessário, aliás, é necessário nós sabermos isso sim, para respondermos a nossa questão. Porque se ele é funcionário público, e aí pensa aqui comigo, se ele é funcionário público, então, significa que tem sim crime. Não é, então, a letra A, não é a letra B, mas pode ser crime de corrupção ativa como de passiva. Eu digo que essa questão, apesar de bem elaborada, você mataria ela se você soubesse como se consuma o crime de corrupção. É necessário para o crime de corrupção a modalidade que o crime seja apenas tentado, receber aquilo? Não, não é necessário. Não é necessário. O crime se consuma, no caso da corrupção passiva, apenas se a pessoa aceitar a promessa, sem a necessidade dela, após receber a promessa, receber por ela, receber de fato a promessa pelo ato que praticou. Então a alternativa correta é a alternativa D da questão 60. Vamos para a penúltima questão, a questão de número 61, e ela diz o seguinte: João e Carlos, e veja só, na minha opinião, essa daqui é a questão mais elaborada, melhor elaborada pela banca nessa prova, nesse 33º exame de ordem. João e Carlos. Então nós temos aqui João e Carlos. Eles procuram uma pessoa, eles procuram Paulo, que para juntos pratiquem um crime de roubo. Apesar de se recusar a acompanhá-los na ação delituosa, recusou. Paulo oferece a garagem de sua casa. Ele oferece a garagem. Ele é muito gente boa. Oferece a garagem de sua casa para a guarda da carga roubada. Conduta que seria fundamental, olha só, que seria fundamental na empreitada criminosa, já que João e Carlos não teriam outro local para esconder os bens subtraídos. Que pena, eles não teriam outro lugar para colocar o que eles fossem roubar. Apenas por terem conseguido o acordo, e olha só, apenas por terem conseguido o acordo com Paulo, João e Carlos operam a subtração. Só que, quando eles chegam à casa de Paulo, este lhes informa que a garagem estava ocupada naquele momento e, veja só, não poderia mais ser utilizada. O que acontece em seguida? Bom, assim, o trio, ou seja, João, Carlos e Paulo, que dividiria os lucros, procura o vizinho Pedro. Então, veja bem, João, Carlos e Paulo. João e Carlos roubaram. Paulo somente ia dar a garagem para poder colocar a carga. Só que ele também iria dividir o lucro, porque ele faz parte do trio que dividiria os lucros. E então eles procuram o vizinho Pedro, uma quarta pessoa. E após contarem o ocorrido, pedem a garagem dele emprestada por um tempo. Olha só, será se ele é generoso? Então ele aceita. Proposta é aceita por Pedro, né? Aceita por Pedro, sendo todos os fatos apurados e recuperada a carga na garagem de Pedro. As famílias de Paulo e Pedro procuram, olha só, as famílias de Paulo e Pedro procuram um advogado para saber acerca da situação jurídica deles. O que o advogado vai dizer, então, hein? Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá esclarecer que ambos poderão ser responsabilizados pelo crime de roubo majorado. Paulo poderá ser responsabilizado pelo crime de roubo majorado, enquanto Pedro apenas pelo crime de receptação. Ou Paulo poderá ser responsabilizado pelo crime de roubo majorado, enquanto Pedro apenas pelo crime de favorecimento real. Letra D. Pedro e Paulo poderão ser responsabilizados pelo crime de favorecimento real. Pessoal, essa questão é muito bem elaborada porque ela envolve conhecimento de muita coisa. Primeiro, quando a gente fala do crime de roubo, nós temos que saber que o crime de roubo, ele nada mais é, né, do que o crime de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Não precisa você saber que é grave ameaça, que é violência à pessoa, no enunciado dessa questão, porque a própria banca te disse que eles praticaram um crime de roubo. Então, se a banca está te dizendo que foi crime de roubo, para de encucar com a banca, entendeu? Então, foi um crime de roubo. Só que aí a banca ela vai e te pergunta se o crime de roubo é majorado ou não, tudo bem? Porque se você me disser que não é majorado, então você vai me dizer que isso aqui no Código Penal não existe mais. E existe. O parágrafo 2º diz que a pena aumenta-se de um terço até a metade, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Houveram 2 ou mais pessoas, a própria questão diz aqui para mim que os três iriam dividir os lucros. Então nós tínhamos aqui João e Carlos e Paulo, 3 pessoas, 2 ou mais. E mesmo que você tivesse dúvidas a respeito de Paulo, olha, é João e Carlos. Se é João e Carlos, logo nós temos aqui 2 pessoas, no mínimo. E é isso que está pedindo aqui ó, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. Concurso de 2 pessoas. O artigo 349, ele vai tratar para mim sobre uma outra coisa. Porque aqui, quando a gente vê que tem outros 2 crimes. Um é de receptação e o outro é de favorecimento real. O crime de favorecimento real, no artigo 349, ele diz que prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, eu tenho que eliminar o conhecimento de coautoria e o conhecimento de receptação. Eu separei aqui para vocês a leitura do artigo 29, que diz o que é coautoria. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este combinadas na modalidade de sua culpabilidade. Então, quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas. Então é o seguinte, quando a gente fala aqui do artigo 29, a gente tem que lembrar sobre uma coisa bastante conhecida nele, que é e estudada na graduação, que é justamente o que a gente fala sobre o concurso de pessoas e as suas teorias. A teoria principal aqui é a teoria do domínio de fato, tudo bem? E a teoria do domínio do fato, ela me diz que aquelas pessoas, aliás, sim, aquela pessoa ou aquelas pessoas que sabem da ocorrência de um crime, elas são coautores, não são partícipes, elas são coautores. Porque você sabe que no concurso de pessoas, a pessoa ela pode ser coautora. Então, eu e você combinamos de cometer um crime de homicídio. E nós vamos lá e cometemos esse crime de homicídio. Veja só, você me dá a arma para eu poder atirar na pessoa e eu atiro na pessoa. Coautoria. Você tinha o domínio do fato, mas você não puxou o gatilho. Ou então, há a questão de ser partícipe. Quando você vai e durante a execução da conduta criminosa, da conduta delituosa, você auxilia, só que de uma forma menor. Nesse caso do crime de homicídio, não é caso de participação apenas, porque você de forma ativa esteve. É diferente de você sabendo, porque aqui eu coloquei esse crime de homicídio num cenário em que você me deu a arma e nós estamos executando o crime. É diferente de você me levar apenas até a casa onde eu vou cometer o crime. Tudo bem? Isso é diferente. E aí, no caso, o partícipe, isso é muito bom que você consiga compreender, o partícipe não é a pessoa que auxilia, entregando, por exemplo, a arma para que fulano cometa o crime. O partícipe é aquela pessoa que conhece a intenção. Eu sei que fulano vai matar alguém. Então eu vou dar uma carona para ele. Facilitar a vida dele. Então ele facilita, ele participa facilitando. Entende? Então o partícipe, ele vai ser responsabilizado? Vai ser responsabilizado. Não é justo, para fins de direito penal, você sabe, deixar de fora aquela pessoa que auxiliou de algum modo para o crime. Porém, é sabido também que essa pessoa ela só vai responder pelo crime, como está bem escrito no artigo 29 do Código Penal, que será somente quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, vai incidir
nele, né, nas penas combinadas na medida de sua culpabilidade. Esse é o grande ponto, na medida de sua culpabilidade. Mas para fins da questão aqui, o que eu quero saber com isso? Eu quero saber que, de fato, nós temos aqui coautores. Então, nós temos aqui coautores. João é autor, Carlos é autor, Paulo é autor. Entenderam? Tudo isso, eles são autores. Eles são coautores, então. Então, nós temos esses 3 como coautores. Isso é fato. Isso é fato. O que eu quero trazer para vocês, então? Se Paulo é coautor, então eu tenho que colocar ele no crime de roubo. Então, nós podemos dizer que a A pode estar certa, certo? Então, a A pode estar certa. Nós podemos dizer, então, que Paulo, né, ele pode ser responsabilizado pelo crime de roubo majorado. Então, a B pode estar certa. Paulo pode ser responsabilizado pelo crime de roubo majorado. Então, pode estar certa essa também. E essa daqui, a D, está errada. Então, eu tentei ir pela ponta da eliminação. Consegui? Não consegui. Infelizmente, eu não consegui aqui somente eliminando uma questão, mas, indo pelo método da eliminação, encontrar a questão correta, tudo bem? Então, eu vou ter que tomar mais um conhecimento. Aqui está me falando de outros 2 crimes. Vamos primeiro na letra B. A letra B fala de receptação. Opa, será que é receptação? A receptação, para quem não sabe, ela se encontra lá no artigo 180 do Código Penal, artigo esse que eu estou abrindo agora. Então, 180, certo? 180, receptação. Artigo 180 vai dizer que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé o adquira, receba e oculte. Esse é o crime de receptação. Eu posso ter lido de forma rápida e talvez você não compreendido, mas faça a sua leitura pausadamente para você entender. Qual que é a questão aqui da receptação? Na receptação, eu pego um produto para mim, sabendo que ele é produto de roubo. Para mim. Entendem? Então eu adquiro, ou recebo, ou transporto, ou conduzo, ou oculto. E isso vai me favorecer. Na receptação, isso vai me favorecer. Ou vai favorecer uma outra pessoa. E eu tenho que saber, claro, que isso é proveito de crime. Só que aqui na questão não está claro se o Pedro ele sabe que se trata de um crime de roubo, que a carga é proveniente de um crime de roubo. Então eu tenho dúvidas sobre a questão da receptação, né? Eu tenho dúvidas sobre isso. Então Pedro, apenas pelo crime de receptação, ele por algum motivo incorreu aqui em algum dos verbos. Vamos ver aqui a participação do Pedro mais uma vez. O trio, que dividiria os lucros, procura Pedro, que é o vizinho. Contam o ocorrido e pedem a garagem emprestada por um tempo apenas. Pessoal, isso daqui se adequa perfeitamente não ao crime de receptação. Então não é também a letra B. Esquece a letra B. Não é a letra B. E também eu não posso colocar o Pedro, já que ele não tinha domínio do fato, ele não era coautor, ele não era partícipe, eu não posso colocá-lo aqui na A, porque ele não cometeu o crime de roubo majorado. Então só pode ser a letra C. Só pode ser favorecimento real. E é essa mesma. Como que eu sei que é favorecimento real? Vamos fazer a leitura novamente? Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria, ele não era coautor. Ou receptação, ele não receptou. Auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. A única ideia do Pedro aqui era manter os produtos guardados por apenas um tempo, para facilitar, para tornar seguro o proveito do crime, para que então depois os coautores pudessem pegar esses bens de volta. Afinal de contas, talvez a polícia não suspeitasse de Pedro, ok? Nesse caso aqui, a resposta é a letra C. Nós falamos aqui de de favorecimento real, e esse favorecimento real, ele vem realmente do latim, de res, que significa coisa. Então, dito isso, podemos seguir para a próxima questão, a questão de número 62. A questão de número 62, ela diz o seguinte: após o expediente,
Márcio saiu com seus colegas de trabalho para comemorar o sucesso das vendas daquele mês e sua escolha como funcionário do período. Então, Márcio é o nosso funcionário do mês. Ao chegarem ao bar, Márcio entregou a chave de seu carro aos colegas. E o Márcio aqui, ele teve uma atitude muito, mas muito legal. Ele entregou a chave do seu carro para os seus colegas e falou para eles, olha só, eu vou beber até me embriagar e cair. Hoje eu bebo até cair. Foi isso que o nosso amigo, o nosso colega Márcio falou. O Márcio, então, ele disse que vai beber até cair. E aí ele cumpre a promessa. Ele cumpre a promessa feita aos colegas. Márcio, então, que prometeu beber até cair, ele, completamente alterado, se dirige. Então, nós temos aqui uma embriaguez total, pelo visto. Se dirige até o caixa do bar para pagar sua conta. Então, é um cara muito nobre que, além de encher a cara, além de entregar o carro, é um cara muito consciente. Ele entrega a chave do carro para ele não sair dirigindo. Ele vai, entrega, ele vai até o bar pagar a conta. E aí, devido a divergências quanto à quantidade de bebida consumida, Márcio iniciou uma forte discussão. Ficou bravão, com o atendente do estabelecimento e arremessou a garrafa de cerveja que segurava em sua direção, acertando assim a cabeça do funcionário. Então, causou-lhe ferimentos de natureza grave. Olha só o que o Márcio, que estava tão consciente, tão gente boa, acabou fazendo. Acabou acertando a cabeça do trabalhador e causando ferimentos de natureza grave. O que é ferimento de natureza grave, pessoal? Quando a questão está dizendo isso aqui, ela está tratando simplesmente do artigo 129 do Código Penal, mas não o artigo 129 caput. Salvo engano, é o inciso 2. Vou até confirmar aqui no meu vade-mecum, o artigo 129, ele vai tratar sobre o crime de lesão corporal e no inciso 2, ele vai tratar sobre a lesão corporal. Perdão, não é nem inciso 2, é parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Errei, faz parte. Parágrafo 1º e não é o inciso 2. É o inciso 1. Inciso 1. Que diz, se resulta, seria então de natureza grave, se resultar, por exemplo, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, certo? Por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto. Então, nós temos aqui essa dificuldade. Nós não precisamos quebrar cabeça sobre qual inciso que está sendo aplicado. Aliás, não tem nem inciso aqui. É apenas o parágrafo 1º, perdão, novamente. É apenas o parágrafo 1º. Nós temos, então, aqui que somente saber que é ferimento de natureza grave. Então, por ser ferimento de natureza grave, nós estamos diante de um crime de lesão corporal grave. Sabendo disso, nós vamos ter que responder o seguinte. Considerando as informações, né, o Márcio ele ficou preocupado e aí ele queria saber o seguinte. Ele queria uma assistência técnica. E aí, considerando apenas as informações expostas sob o ponto de vista técnico, você, como advogado, deverá esclarecer que a conduta praticada por Márcio vai configurar o quê? Crime de lesão corporal grave, diante da embriaguez culposa. Então, nós temos aqui, primeiro, crime de lesão corporal de natureza grave? Sim, é isso mesmo. Diante da embriaguez culposa? Opa, pera lá, embriaguez culposa? Vamos lá. Podendo ser reconhecida como diminuição, não vou nem ler o resto. Letra B. Conduta típica ilícita? Sim, mas não culpável diante da embriaguez culposa? Novamente falou de embriaguez culposa. Crime de lesão corporal de natureza grave? Sim. Com reconhecimento de agravante diante da embriaguez pré-ordenada? Vamos ver. Crime de lesão corporal de natureza grave, sabemos que é isso, diante da embriaguez voluntária. Vamos ver se é isso. Aqui é interessante porque a questão ela já nos deu que é natureza grave. Então, pode ser a A, pode ser a B, podem ser todas elas. Afinal, conduta de lesão corporal de natureza grave é uma conduta típica e ilícita. E aqui nós vamos ter que eliminar. Nós podemos eliminar da seguinte forma. Letra B, mas não culpável. Opa, será se não é culpável? Porque a grande questão, vamos voltar lá para a pergunta número 2, que foi feita lá no começo do slide, quando a gente estava conversando. O que eu tenho que saber? O que essa questão quer de mim? O que ela quer de mim? O que ela está me exigindo? Ela está me exigindo conhecimento sobre qual assunto? Eu sei que é a matéria de direito penal, só que ela está me dizendo aqui, ela está me exigindo o conhecimento sobre
lesão corporal. Isso é bem verdade sobre lesão corporal. Mas ela já me entregou que é lesão corporal. Então ela não está, de verdade, me dizendo que, pô, Felipe, você sabe o que é lesão corporal? Ela não está falando isso. Todas as alternativas, elas têm embriaguez, 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 embriaguez. Então ela está me exigindo conhecimento sobre embriaguez. Quais que são as formas de embriaguez? Vamos lá. O artigo 62, o artigo 28 diz o seguinte: não excluem a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Substância de efeitos análogos é, por exemplo, a maconha. Então, não excluem a imputabilidade penal. Isso significa que não torna a pessoa inimputável, penalmente falando. A embriaguez voluntária e culposa. Então, quando eu volto lá para as questões, eu vejo que temos aqui culposa, culposa e temos essas duas. Então, se não exclui, sai fora. Na verdade, não vou nem fazer isso. Porque veja bem, aqui diz o seguinte: lesão corporal de natureza grave, embriaguez culposa, não é, sabemos que não é, ou melhor, sabemos que pode ser, né? Já podendo ser reconhecida causa de diminuição de pena. Pode até ser, pode até reconhecer, porque veja bem, o tipo penal diz que não exclui, mas pode diminuir. Não vou entrar muito na explicação sobre o artigo 28, mas isso é importante saber. Então, pode ser A. Essa daqui, conduta típica ilícita, mas não culpável, diante da embriaguez culposa? Não, não é essa, não é a B, porque não vai deixar de ser culpa da pessoa, não vai deixar de aplicar a ele a culpa, porque ele se embriagou culposamente. E aí nós temos essas outras duas aqui. Nós temos então que saber o seguinte: qual que é a diferença de embriaguez culposa, de embriaguez pré-ordenada e de embriaguez voluntária? É muito simples, meu amigo, é muito simples, mas muito simples mesmo. E aqui eu quero que você venha comigo. A embriaguez, ela sempre vai acontecer quando você ingerir uma substância alcoólica ou uma substância que vai mexer com os seus sentidos, que tem uns efeitos análogos ao álcool. Tudo bem? Então, se você, por exemplo, faz uso de cannabis e se você faz uso de maconha, você poderá ter sim uma embriaguez, certo? Se você faz uso de remédios e esses medicamentos eles são lícitos ou ilícitos, também podem te embriagar. E se você faz uso de álcool, se você bebe sua Itaipava, sua Heineken, sei lá qual cerveja ou qual outro tipo de bebida alcoólica você toma, você pode ficar embriagado e você pode vir a cometer um crime por conta dessa embriaguez. Isso é bem verdade. Mas então, Felipe, vamos direto. O que é embriaguez culposa, o que é embriaguez voluntária, o que é embriaguez pré-ordenada? Na embriaguez culposa, a pessoa, ela sai para beber. Você pensa assim, hoje eu vou sair com os meus amigos, vou tomar minha Heineken, ou melhor, vamos comprar uns litrão, e aí nesses litrão eu vou tomar, vou beber. Mas eu não quero ficar embriagado. Porém, você bebe um copo, 2 copos, 3 copos, a conversa vai fluindo, vai ficando bacana, você vai bebendo, e você não tinha a intenção de ficar bêbado, de ficar embriagado, mas você fica. Ou então, pensa só, você pega e na sua casa mesmo, você decide tomar uma taça de vinho. Você decide tomar uma taça de vinho. Você é uma pessoa culta, você gosta de ler livros enquanto você consome vinho. Só que aí, por algum motivo que você não sabe, você nesse dia fica embriagado, mas você não queria ficar embriagado. De qualquer forma, na embriaguez culposa, você não queria ficar embriagado e não queria cometer crime. Então a pessoa bebe, mas sem a intenção de se embriagar e de cometer crime. Ótimo. Na embriaguez voluntária, é diferente. Você sai para beber com seus amigos, para tomar um litrão, e você fala o seguinte: hoje eu vou beber e vou ficar bêbado. Você quer beber até esquecer a morena. Você quer beber até esquecer a prova da faculdade, até esquecer que a prova da OAB existe. Embriaguez voluntária. Só que veja só, não é porque você bebeu até cair, você bebe até querer cair, que você tem a intenção de cometer crime, não é assim. Isso tudo é diferente da embriaguez pré-ordenada, porque nela a pessoa ela bebe para tomar coragem. É quando a pessoa quer coragem para cometer um crime. Então ela pensa assim, eu não consigo, sei lá, bater em fulano. Não consigo.
eu sóbrio não consigo, então vou beber. Vou beber para tomar coragem. E, de fato, a pessoa bebe para tomar coragem, de repente acaba cometendo um crime de lesão corporal e ela bebeu para praticar aquilo. Então, essa é a embriaguez pré-ordenada, tudo bem? Então, depois dessa explicação, eu tenho certeza que você já sabe qual que é a resposta. Então, a gente sabe que não é caso de embriaguez culposa e que não é caso de embriaguez pré-ordenada, mas sim caso de embriaguez voluntária. E a única que fala sobre voluntária é a alternativa D. E, finalmente, a questão 63, ela vai tratar sobre uma matéria muito importante e recorrente na OAB. Ela cai muito em provas da OAB e é muito importante você estudar. Tanto na primeira quanto na segunda fase, caso você vá fazer em penal. Então estude bem, porque aqui envolve a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Tudo bem? Então, quando você estiver estudando, não despreze os estudos pela Lei Maria da Penha. Vitor foi condenado pela prática de um crime de lesão corporal de natureza leve no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, que seria cumprida no regime aberto, já que era primário de bons antecedentes. Considerando a natureza do delito, o juiz deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não aplicou qualquer outro dispositivo legal que impedisse o recolhimento do autor ao cárcere. No momento da apelação, a defesa técnica de Vitor, de acordo com a legislação brasileira, então, no momento da apelação, ela não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena. Bom, de fato, a pessoa aqui, ela não poderá, então já vou marcando essa questão aqui como possível de estar certa, não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena, que inclusive admite que seja fixada prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Isso aqui, sobre serviços à comunidade, a gente encontra no artigo 78 do Código Penal, tá? Não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena que não admite que seja fixada como condição ao cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Então, peraí. Se aqui eu estou dizendo que pode e aqui a gente já vê na B que está dizendo que não é admitível, então eu já posso eliminar a B. A menos que eu esteja errado aqui, certo? E é sempre uma possibilidade. Mas eu já adianto para vocês, o artigo 78 ele vai exigir que haja o cumprimento de prestação de serviço à comunidade, tá bom? Então, ele não pode requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas ele pode pleitear a suspensão condicional da pena. Ótimo. Letra C. Não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Bom, até aqui está tudo igual. E na suspensão condicional da pena? Bom, aqui está tudo igual. Até aqui. Só que aqui é onde muda, né? Onde está dizendo que não poderá também a suspensão condicional da pena. E aqui nós temos um probleminha, que é importante eu ressaltar. A suspensão condicional da pena, ela é possível sim. A suspensão condicional da pena é o que a gente chama de sursis. Desculpem a letra horrorosa, mas é isso, sursis. E nós temos o sursis processual, que é a suspensão condicional do processo. O sursis processual não é admitido. Então, se a C diz que não é possível a suspensão condicional da pena, mas poderá... então, se está dizendo que é impossível, né, não é possível ele pleitear isso, então já está errado. Já está errada a C também, podemos jogar ela para o lixo. E vamos para a alternativa D. Poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sabemos que não poderá, porque, afinal de contas, na A nós estamos dizendo que não poderá substituir, né, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aqui está dizendo justamente o contrário. Então, não é a D também. Nós podemos deixar bem claro que não é a D. E se não é a D, nós eliminamos todas, é a letra A. E por que a letra A? Quando eu venho aqui no slide, eu vejo que nós temos o seguinte. Uma pessoa cometeu um crime.
Essa pessoa é o Vitor. A vítima é uma mulher, mas não diz o nome dela. A infração foi uma lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok. O que a questão quer de mim? Conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. O artigo 129, parágrafo 9º, que vai tratar sobre esse crime aqui, que ele não está lá na Lei Maria da Penha, está no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, vai dizer que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. E aí nós temos aqui o artigo 17 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Essa Lei Maria da Penha, ela diz que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. Então eu não posso, como juiz, dizer que o cara, você bateu na sua mulher? Então beleza, paga uma cesta básica. Não posso dizer isso. Ou, bateu na sua mulher? Tudo bem, paga uma prestação pecuniária. Também não pode. E também não é possível a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Ele pode até cumprir a pena e pagar multa, mas pagar multa, entendeu? É uma questão de mais. Cumprir a pena, mais multa. Se ele não for cumprir a pena e for pagar somente a multa, aí não é possível de jeito nenhum por expressa redação da Lei Maria da Penha. E aí nós vamos aqui para a Lei Maria da Penha, que ela vai dizer no artigo 41, que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não vai se aplicar a Lei 9.099 de 95. Essa lei, ela nos diz, no artigo 89, que crimes com pena mínima combinada igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela Lei 9.099 de 95, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia, propor suspensão condicional do processo. E o suscício processual não é possível, já que não se aplica o artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, que o artigo 41 proíbe essa aplicação. Então, tudo bem? É tudo uma jogada com as questões legislativas. Então, como isso não é possível, nós podemos voltar para a questão e, com certeza, marcar a letra A, sabendo que ele não pode requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas ele pode pleitear, sim, a suspensão condicional da pena, não confundam da pena com do processo. Isso daqui é a famosa pegadinha, é a resposta para a terceira pergunta lá do começo. Essa questão me induz a erro, ela está me induzindo a erro? Ela está te induzindo a erro sim, quando ela faz você confundir a suspensão condicional da pena com a condicional do processo, o suscis processual do suscis normal, tudo bem? Que inclusive admite que seja fixada a prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana por espaço de tempo. Ok, pessoal? Bom, meus amigos, é isso. Mas antes de encerrar, eu não posso deixá-los ir sem uma mensagem positiva. Independente da sua fé, siga o que é recomendado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, meus amigos, é com fé nele. É com fé nele que nós podemos lançar todas as nossas ansiedades. E se você está ansioso, e eu sei que você está, porque eu já passei por isso, o que você está sentindo, eu já senti a sua dor, eu já senti a sua ansiedade. Se você está ansioso, se você está preocupado com a prova que virá, relaxa, se prepara, tenha fé de que você vai conseguir, porque se você se preparou, você vai conseguir. E a sua ansiedade você tem sobre quem jogar, sobre quem despejar. Então, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu sou Felipe Alencar, como você bem sabe, e eu espero que você, tendo dúvidas, escaneie esse código QR para nós conversarmos. Ou então, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, seja no @Felipe Alencar _ ou no @Direito no Cast. Lembrando, eu preciso que você siga este canal aqui do Professor Bruno Criado. Preciso que você, além de seguir o canal, você dê um joinha nesse vídeo, você se inscreva no canal e participe mais vezes das revisões.
Volte nas revisões anteriores que tratam sobre as outras matérias e continue seus estudos focado para o exame de ordem. Está aí, escaneie para conversarmos em caso de dúvidas, ou então essas dúvidas podem ser até em relação à sua preparação. Meus amigos, eu fico por aqui. É sempre uma satisfação estar dando essas aulas para vocês e caso você precise de mim, me procure que nós vamos juntos nos ajudarmos, tudo bem? Tenham todos ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!